Capítulo 3, Bernardo II, página 56. Entra no Tinder, sai do Tinder. Entra no Tinder, sai do Tinder. Essa putaria tava virando rotina. Perdia totalmente o interesse no Tinder quando encontrava alguém legal. Aí, quando não dava certo, voltava. Mas isso já tava cansando. Foi quando descobri um lugar de encontros chamado Speed Dating. Sempre vi em filmes americanos e dei pulos de empolgação quando descobri que existia no Brasil. Speed Dating é um evento onde pessoas solteiras se encontram. Mulheres sentam cada uma numa mesa e os homens vão mudando de mesa de 4 em 4 minutos. Temos 4 minutos para decidir se vamos dar sim ou não, ou talvez na ficha que recebemos. Se os dois derem sim, a empresa passa o contato de um para o outro. Se os dois derem não, não passam. Se der talvez, também passam. Ou seja, é um Tinder em carne e osso. Pessoalmente, cara a cara. Visitei o evento naquele dia, fazia mais ou menos um mês desde o término oficial com o outro lá. Estava desesperada para conhecer alguém legal para poder apagar de vez as memórias que tinha criado com ele. A história desse dia é tão louca, romântica e inesperada que daria outro livro. Não, pera, eu escrevi sobre isso. A história se chama Pra Começar de Novo e tem 10 episódios gravados lá no meu canal no YouTube. Mas só para você não ter que parar de ler para assistir lá agora, vou resumir. Gente, essa série não foi pro ar. A gente gravou, tá editado até o 7º episódio e a gente faltaram algumas cenas para gravar e, enfim, o editor e o cameraman odiou, era a mesma pessoa e a gente não gravou, infelizmente. Então tem assim migalhas do coisa, fragmentos, por isso não tá no ar. Não adianta você procurar, quem sabe um dia a gente refaça, regrave e jogue no ar. Com o que tem, não dá pra colocar no ar ainda. Talvez, quem sabe, algum dia. Neste dia conheci o Bernardo J. E acredite, é hora de começar a decorar o sobrenome de cada um deles. Como por encomenda, ainda baseado na minha lista mágica de atributos para um príncipe encantado, aparece o Bernardo J. Ele tinha 80% da lista, e para mim estava perfeito. No mesmo dia saímos para jantar e passamos a noite toda conversando. Respirei aliviada, pensando em como tinha gente interessante no mundo. Não estava fadada a lembrar do Bernardo L para sempre. Ufa! Ficamos naquele dia. O beijo dele batia com o meu. Nada extraordinário, mas aceitável para me ajudar a enterrar a história anterior. Não demoramos muito naquele dia. Eu estava de carro, ele não. Logo eu fui embora. Trocamos inúmeras mensagens. Ele viu meus vídeos, gostava, comentava sobre eles. Nos demos bem demais para quem tinha acabado de levar a maior rasteira. Eu realmente estava animada. Nos dias que se seguiram, trocávamos muitas mensagens e ele finalmente me chamou para sair. Fomos jantar. Estávamos os dois curtindo. Isso era claro de se perceber. No meio do papo daquele dia, lembro dele dizendo algo do tipo: "Tá vendo? Agora eu tô trabalhando, conheci você." Sobre estar feliz, sobre as coisas estarem dando certo para ele. Legal, ele me colocou no balaio de coisas boas que aconteceu com ele. É seguro, pensei, é recíproco. Minha ideia era continuar vendo ele, mas uma coisa eu já tinha certa na minha cabeça: eu não o levaria na minha casa. Seja lá o que fosse que tivesse lá, dessa vez não ia chegar perto do cara que eu tava afim. Ficamos muito tempo nesse bar, trocando beijos, carícias, conversando e percebendo o quanto tínhamos a ver um com o outro. Que companhia agradável! Tinha grandes chances de eu me apaixonar por ele, e isso me deixava feliz. Tarde da noite, resolvemos ir embora. Ele foi me deixar em casa. Ficamos conversando um pouquinho no carro e a garoa que estava fraca começou a aumentar. Em poucos segundos, começou a cair granizo. Ele então se mostrou apavorado. Não sei se tinha algum trauma ou algo assim. Ou talvez fosse só conversa. Seja o que for, eu caí. Sem ter outra reação possível além dessa, falei: "Quer subir para esperar passar lá em cima?" O que eu não queria fazer de jeito nenhum tinha acabado de ter sido feito. Ele ia na minha casa. Subimos, decidimos ver um filme. Ficamos abraçados assistindo o filme enquanto a chuva passava. Nada além, não rolou sexo.
Quando o filme acabou, a chuva já tinha passado e ele foi embora. Fiquei feliz de não ter rolado nada ali naquele dia. Vai que ele era como o anterior e eu me arrependesse de novo. Não queria mais passar por esse sentimento de ter atropelado tudo. Dessa vez, iria com calma. Conversamos um pouco por mensagem e no dia seguinte já tinha chamado ele para jantar em casa. Um casal de amigos iria lá e perguntei se ele não queria ir. Ele topou, ainda lá no bar. No dia seguinte, o jantar foi super agradável. Rimos bastante, fiquei feliz que ele tinha ido lá. Tinha estado disposto a conhecer amigos meus, que de certa forma já é uma intimidade maior. Ele parecia ter intenções legais comigo, assim como eu tinha com ele também. Meus amigos foram embora e ele também não demorou muito para ir. Estávamos grudados e foi difícil ele ir embora naquele dia, voltando sempre para me beijar. Eu estava achando tudo muito fofo. Nesse dia, ele não mandou mensagem quando chegou em casa, e os dias seguintes a comunicação foi miando. Eu até tentava puxar algum papo, mas ele estava monossilábico. Parece que tinha subitamente perdido o interesse. Óbvio que minha cabeça logo foi pro que eu já sabia que podia ter acontecido. Tava tudo bem até ele subir em casa. Eu, como sempre, quando percebi que ele não estava me dando mais muito assunto, parei de procurá-lo. A última mensagem dele foi respondendo a minha, onde eu perguntava: aconteceu alguma coisa? Você está distante. A resposta foi: correria por aqui. Algo assim. Tive certeza que tinha acabado. Não mandei mais mensagem para ele e ele também não me mandou mais mensagens. Eu poderia encerrar esse capítulo aqui, se essa história fosse sobre os homens que passaram pela minha vida, mas não é. Quando novamente parecia que eu estava perdendo alguém que eu queria, por causa de uma influência X, de um fantasma, o negócio ficou sério. Foi quando eu declarei guerra. Ou melhor, aceitei o pedido de guerra e parti para a briga. Eu não sabia exatamente o que estava disposta a fazer para tirar isso da minha vida, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. Passei a noite em claro, horas chorando, horas pensando sobre o que fazer e como fazer. Meus estudos sobre intuição acabaram me levando a um curso de projeção astral, que foi um tema que sempre me interessou desde os meus 15 anos, quando descobri que isso existia. Estava ouvindo os áudios das aulas do Saulo Calderon e entendi que podia encontrar com entidades no plano astral. Decidi que essa seria a minha tática, sair do corpo e ir bater um papo com o fantasma que morava na minha casa, tirar satisfações e ver o que e por que ela estava fazendo isso. Foram muitas tentativas. Deitar de barriga para cima para facilitar a saída, mesmo detestando deitar de barriga para cima. Semanas e mais semanas de tentativas. E nada. Eu queria sair do corpo, falar com ela e depois ir visitar o Bernardo L. Sabia que podia encontrar com ele e que faria ele lembrar de mim. E assim, quem sabe, me procurar para a gente recomeçar de onde paramos. Nada. Um mês de tentativas e nada. Comecei a pensar que talvez isso demorasse mais do que eu esperava e comecei a procurar outras formas, apesar de continuar tentando. Numa festa de uma amiga astróloga, conheci o Daniel. Em 5 minutos de papo com ele, estávamos falando sobre projeção astral e ele narrando as coisas mais magicamente loucas que eu já tinha ouvido na vida. Aquele cara tinha muito conhecimento, meus olhos brilharam. Era ele ia me ajudar. Claro que não podia chegar do nada pedindo ajuda para um estranho, então antes de qualquer coisa pensei, tenho que ficar próxima dele. Conversamos bastante aquela noite, trocamos contato. Falava com ele por Facebook e às vezes por WhatsApp, mas não tinha muita ideia de como me aproximar mais. Queria aprender o que ele sabia, queria ser pupila. A essa altura, minha fé estava abalada. Eu tinha desistido da igreja. A igreja que eu frequentava não tinha sido capaz de me ajudar na área mais importante da minha vida. E ela não servia para me ajudar. E se ela não servia para me ajudar a ser feliz, então não tinha motivos para eu continuar seguindo isso. Sentia como se estivesse lutando contra um monstro, mas com a arma errada. Como se eu quisesse matar uma formiga com uma espada. Não dá, é difícil, se não impossível. Eu tinha que encontrar a arma certa para lutar contra aquilo e a arma não era o Deus da minha igreja. Conversei com ele sobre como tinha deixado de ser evangélica e falei por cima sobre minha busca, sem muitos detalhes. Cada dia eu estava mais certa de que ele podia me ajudar. Até que um belo dia, ele some do Facebook. Sim, ele deletou o Facebook, que era a única forma de contato direto que tínhamos. Mandei o WhatsApp
Mandei no WhatsApp e ele também tinha deletado o WhatsApp. Quem deleta o WhatsApp, gente? Fiquei desapontada comigo por não ter conseguido criar um vínculo maior com ele. Sabia que ele podia me ensinar tanto, mas nada tinha acontecido desde que eu tinha o conhecido. Meu fio de esperança foi embora aquele dia. Vi o pouco de fé que ainda restava se esgotar. Eu tinha chegado no limite. Era como se fosse aqueles dias que a gente não vê nada além de uma parede branca bloqueando o caminho. A parede branca, na verdade, estava em todos os lados, e onde quer que eu olhasse, eu não via mais solução. Tá legal que as pessoas não morrem por causa de amor, muito menos por causa de um homem. Mas aquela situação já tinha ido longe demais. Eu era uma jovem bonita que tinha seus certos admiradores e nunca deveria ter tido problema para me relacionar com outras pessoas amorosamente. Sempre trabalhei e acabava tendo meu dinheiro de uma forma ou de outra. O que não entendia é que sempre dava tudo errado quando se tratava de relacionamentos amorosos. Tinha acabado de entrar em casa, fechar a porta e não conseguia conter as lágrimas, pensando que aquilo não poderia ser nada além de muito cruel. Fazia 4 meses que eu tinha conhecido Bernardo L. E eu achei instantaneamente que o cara era o que eu ia passar o resto da vida. Mas até aí eu também achei que passaria o resto da vida com mais alguns 20 caras anteriores. Então eu comecei a dizer em voz alta: qual é seu problema comigo? Aparece, fala cara a cara, olho no olho. Isso não é justo, isso não é justo. Eu gritei alto, esperando sinceramente ter uma resposta, mas nada aconteceu. Olhei a casa, que estava iluminada pela luz do corredor, e comecei a andar pela casa, olhando todos os cômodos e cantos, como se estivesse procurando alguém. Apaguei a luz do corredor e fui em direção ao quarto, onde me deitei na cama do jeito que estava, chorando. Não conseguia pensar em nada além de aquela dor injusta que estava sentindo. Aquele dia adormeci chorando, ansiando uma resposta que não vinha. Pensei na Alice antes de dormir e acordei com uma mensagem dela. Oi, tudo bem? Achei engraçada a sincronia. Eu pensei nela num dia e ela apareceu no dia seguinte. Não, eu não estava nada bem. Eu precisava de ajuda. Eu queria respostas. Perguntei quando ela estava livre e marcamos para ela vir na minha casa. Nesse dia, ela ainda também estaria na minha casa e ela já estava a par de toda a história. Eu queria saber do Bernardo L. Por que acabou? O que passou pela cabeça dele? O que era aquela coisa que ele viu na minha casa que eu precisava descobrir? Antes de começar a tirar as cartas para mim, Alice fez 2 comentários. Eu só não posso fazer 2 coisas: falar sobre gente morta e sobre vidas passadas. Não é permitido, geralmente. Depois de perguntar um pouco sobre Bernardo, ainda com aquela desconfiança de que se ela falasse coisas boas eu não acreditaria, pedi para descobrir o que tinha na minha casa. O que é isso que tem na minha casa? Eu perguntei. Nas 3 primeiras cartas que ela virou, ela disse que era algo que estava comigo há bastante tempo e que me conhecia muito bem. Era alguém próximo. Eu fiquei meio sem reação. Logo passa pela cabeça alguns familiares que já tinham passado dessa para outra, ou coisa do tipo. Gente que eu acho que iria me querer bem. Então será que isso estava mesmo me fazendo mal? E por que estaria me fazendo mal se me queria bem? Então perguntei subitamente se essa pessoa me conhecia desta vida. Nas próximas cartas saíram, Alice disse que não. Então entramos mais fundo para investigar. Meu contato com ela era de outra vida? Eu perguntei curiosa. Sim, disse ela, que abriu as próximas 3 cartas. É uma pessoa que gosta muito de você. Aquilo não fazia sentido nenhum. Ainda não sabendo se acreditava ou não, mesmo porque isso não é uma notícia boa, Era uma notícia ruim, já que a pessoa que gostava tanto de mim estava me privando de ter um relacionamento amoroso com as pessoas que eu mais gostei na vida. E daquela vez não era uma das pessoas que eu tinha mais gostado na vida. Era a pessoa que eu tinha certeza que ia ficar pro resto da vida. E que eu já tinha ficado com ela em outras vidas. Pelo menos era o que a gente sentia, tanto eu quanto ele. Pergunta então o que essa pessoa era minha nessa outra vida, eu disse. Houve um silêncio. Alice vira para mim pensativa, dizendo: você está perguntando sobre as 2 coisas que eu não falo, que é falar sobre gente morta e sobre outra vida. Eu tenho que pedir permissão para isso. Fiquei apreensiva. Depois de mais um tempo em silêncio, ela vira mais 3 cartas e naquele momento de suspense olhei as cartas tentando entender alguma coisa que estava vendo, sem sucesso. Foi permitido, ela disse.
Houve um sentimento de alívio com ansiedade que eu não pude conter. Meus olhos se encheram de lágrimas, inconscientemente ou conscientemente, como forma de agradecimento por estar conseguindo saber aquelas coisas que eram tão importantes para mim. As cartas continuaram a serem tiradas e ela viu que a pessoa tinha uma ligação de sangue comigo, mas não uma ligação familiar, parecia uma ligação mágica, como um pacto de sangue. Talvez eu explicasse de uma vez porque não tinha raiva nem medo. Queria me entender com ela e não necessariamente expulsá-la sem saber a sua versão da história. Fiquei tocada ao me atentar para o fato de que talvez fosse uma pessoa de quem eu tivesse gostado muito em outra época. Isso realmente explicava esse sentimento misto de raiva e carinho que eu tinha por essa coisa que estava impedindo de viver a minha vida. As cartas não pararam por aí. A cada vez que ela tirava mais cartas e respondia mais perguntas, eu descobria coisas que faziam todo sentido do porquê dessas coisas acontecerem. As cartas disseram que ela gostava muito de mim. Perguntei por que então ela estava me impedindo de ficar com as pessoas que eu queria, de ter um relacionamento amoroso. Quando vi nos olhos da Alice algo que não gostei muito de saber. Ela disse que essa pessoa que era apaixonada... Ela disse que essa pessoa era apaixonada por uma pessoa que eu fiquei na época. Pelo que eu entendi, eu fiquei com ela mesmo sabendo que a outra gostava dele. Só que o básico detalhe que faz toda a diferença. Ela se matou por causa disso. Como eu ia lutar contra alguém que gostava de mim e que se matou por causa do fato de eu ter ficado com a pessoa que eu amava? Aquilo me atordoou. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu não sabia de verdade como agir naquela situação. Meu primeiro impulso, com os olhos cheios de lágrimas, foi pedir desculpa. Eu não sabia em que circunstâncias isso tinha acontecido. As cartas não tinham revelado isso. Eu não sei se eu tinha ficado com ele antes. Eu não sei se ela não tinha me falado ou se apenas eu tinha feito de má fé mesmo. Apenas sabia que uma pessoa que eu aparentemente gostava muito tinha feito uma coisa horrível por minha causa. Nessa hora, a gente fica pensando o tamanho da vida, o valor que a vida tem. Como alguém pode tirar a vida por causa de um ato de outra pessoa? Que espécie de monstro era eu que tinha permitido uma coisa dessas acontecer? Será que em outra vida eu era o tipo de pessoa que não pensa em nada nem em ninguém? Aquele tipo de pessoa que a gente costuma olhar e desprezar hoje em dia pensando, nossa, como alguém pode ser assim? Quis saber a história, quis entender o que estava acontecendo. Ela tirou 3 cartas. Ele vai te ajudar a resolver isso. Como assim? O que mais? Quando Alice tirou uma sequência de 12 cartas para saber a história inteira que tinha acontecido. Nas cartas surgiram várias coisas, como um cigano, uma cobra, um castelo, alianças, sol, lua e várias coisas mais. Ela ficou muda por um tempo só analisando, quando finalmente ela quebrou o silêncio e disse, nossa, eu vejo como se fosse um conto de fadas. Meus olhos, que já tinham secado das lágrimas anteriores, umedeceram novamente. Aqui tem a foto do jogo que ela tirou para mim. Todas as cartas. Talvez aquela minha ligação forte, quase doentia, com os contos de fadas e todas aquelas histórias de princesas da Disney que eu me identificava tanto, não era simplesmente porque me acostumaram a assistir Cinderela e Branca de Neve quando eu era criança. Eu realmente tinha passado por uma história assim. Ela disse que a gente tentava ficar junto e não conseguia, e que tínhamos um amor imenso, eu e esse cara, e que ela estava ali para atrapalhar. De alguma forma ela conseguiu, porque a gente não ficava juntos. Ela disse então que nunca tinha visto isso antes. Isso nunca tinha acontecido com ela. Nunca antes tinha sido revelado para ela de tal forma uma história inteira falando sobre outras vidas. Ela estava tão boquiaberta quanto eu, cada uma com seus motivos. Lembrei inclusive que ele disse que em uma das vidas ele foi cigano. E aquele cigano que saiu na mesa não podia fazer mais sentido. Mas e esse cara? Perguntei. É ele, é o Bernardo. Fazia sentido. A única pessoa que foi capaz de sentir o fantasma era o pivô da história. Passado o susto de toda a história revelada, depois de outro silêncio, Alice disse, ela está aqui. Ela está aqui e está dizendo que gosta muito de você. Fiquei olhando atônita para ela, sem saber o que dizer, meio perdida. Ela estava me ouvindo, e eu queria pedir desculpas. E queria de coração saber o que ela queria. As próximas cartas disseram algo sobre o mar.
e revelaram então de alguma forma que essa minha ligação com o mar não era uma coisa à toa. Era uma coisa muito antiga e que pertencia a mim, a ela e talvez a ele. Vinha das outras vidas. Eu teria que fazer alguma entrega, oferenda ou algo assim. Não ficou muito claro, mas tudo que eu quis era ir o quanto antes até a primeira praia que eu pudesse para entregar o que eu tinha que entregar e ela poder descansar em paz. Eu estava satisfeita com a resposta. Eu tinha entendido tudo o que precisava entender e descoberto tudo o que precisava descobrir. Pelo menos eu achava. Agora era fazer isso e estaria tudo resolvido. Terminamos a sessão de leitura e eu fui fechar a mesa. Quando ela travou ao fechar, percebi que algo estava impedindo. Foi quando percebi que algo brilhando estava entre os vãos da mesa. Isso estava a impedindo de fechar. Quando fui tirar para conseguir então fechar a mesa, percebi que era um pequeno pingente em formato de concha que provavelmente tinha caído da pulseira da Erinda, que ela havia prendido na mesa mais cedo. Conchas. Tem a fotinho aqui. Toda a história com o mar, tudo que significava e de repente mais uma prova para que eu tivesse certeza, se é que eu ainda não tinha. Isso é, se eu fosse daquele tipo de pessoa que eu costumava ser, que acreditava em sinais. E eu acho que eu acreditava sim. Até então, minha busca por conhecimento estava a todo vapor. Entre outras coisas, um dos conselhos que resolvi seguir do Bernardo era aprender a ficar sozinha. Em algum momento ele me disse isso e eu estava levando à risca. Não ficando sozinha de fato, mas aprendendo a não precisar de ninguém. A pessoa que viesse viria para somar, não para me completar. Clichê, mas como faz sentido mesmo? Eu tentei e rolou bem por bastante tempo. Em um curto tempo aprendi a me amar e me bastar, apesar da carência ainda existir. E pelo menos nisso eu tinha tido sucesso. Eu estava numa fase linda de aceitação e amor próprio. Depois disso, conversando com amigos sobre essa história, me falaram de um centro de Umbanda. E eu tive a esperança de resolver isso lá. Sabia que iria levar alguma coisa no mar, mas não sabia direito o que nem como. Nunca tinha feito isso e queria respostas. Fui convidada então para ir a um centro de Umbanda. Me falaram que eu tinha que ir 4 vezes lá, para fazer a tal limpeza ou algo assim. Não me recordo exatamente o nome que usaram. Cheguei lá angustiada. Eu não pensava em outra coisa há meses. Tinha que resolver minha situação com a moça que se matou. Até que chegou minha vez de passar com o preto velho. Qual é o seu problema, fia? Minha vida amorosa. Acho que tem algum impedimento e queria saber como resolvo. Ele ficou me olhando um tempo, ficava fumando um negócio e jogando na minha cara. Odeio fumaça. Já tinha ficado incomodada com a fumaça que passavam para defumar o local. Só lembrava que tinha acabado de tomar banho e meu cabelo estava super cheiroso. Mas na real, se resolvesse meu problema, podia jogar quanta fumaça quisesse. Não tem problema nenhum, fia, ele disse. Fiquei olhando para ele para que ele concluísse. Você é muito nova, continuou. Vai encontrar alguém. Não fica chorando por ele, não. Nesse momento, meus olhos se encheram de lágrimas. Percebi que tinha perdido meu tempo e gastado o shampoo do meu cabelo à toa. Eu estava lá com um ser de outra dimensão me dando um conselho que minha avó poderia me dar. Nada sobrenatural, nada mágico, nada de outro mundo. Somente alguém que não fazia ideia pelo que eu estava passando, dando um conselho genérico. Meus olhos começaram a chorar de tristeza. Eu estava depositando toda a minha esperança naquela conversa. Achei que sairia de lá com uma resposta. Não saí. Voltei lá mais 2 vezes, mas quando a entidade perguntava se estava tudo bem, eu só dizia sim, tudo bem. Não queria expor novamente a situação e o quanto era importante para mim resolvê-la. Não voltei lá na última vez como pediram. Comentei com uma outra amiga sobre isso depois de toda essa história. Ela era de outro centro, a Tatá. Ela se ofereceu para fazer uma limpeza na minha casa. Achei ótimo. E ela estava esperançosa de que isso ajudaria. No dia marcado, eu tinha comprado as ervas e tudo que ela mandou para fazer a limpeza. Passamos umas folhas pelas paredes e uma água com uns ingredientes pela casa toda. Não sinto nada de ruim aqui. Ela deve ser sua pombagira. Minha pombagira, pensei. Não entendia muito dessas coisas, era recém-saída da igreja evangélica e até há uns meses atrás tudo isso era coisa do capeta para mim. Se ela é minha pombagira, ela devia querer meu bem. Por que ela faz isso comigo? Ela está te protegendo. Nossa, mas então manda ela parar.
Rimos, mas para mim era sério. Para mim era nítido que não era proteção. Eu tinha direito de viver minha vida, de acertar e errar por mim mesma. E ela não tinha me protegido de 3 relações desastrosas que não precisavam existir, que só me trouxeram sofrimento. E quando eu encontrava as pessoas que pareciam que tinham tudo a ver comigo e que ia dar em algum lugar bom, eles se afastavam. Isso não era cuidar, não era proteger. Isso para mim era ódio, vingança. Ela queria me ver sofrer. Vamos no meu centro, você vai gostar. Eu não tinha nada a perder, além de tempo. Decidi dar esse voto de confiança de novo. No dia marcado, estava pontualmente lá. E se centro bom é centro longe, como ouvi na piada, esse deveria ser o melhor do mundo. Paramos na 72.